providência já está aqui neste lugar. Liga a providência na tua causa nesta noite. Aleluia. Aleluia. A igreja vai glorificando. Glória a Deus. Vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Do deserto, sem teto, ela anda e cai, convocado de pão e copo de água, ela anda e cai, sem ter onde ficar, parecia sozinha, sem ninguém para ajudar, ela se guiava, eu senti Ismael. Caminhavam errante, sombra do céu, andava todo dia, e veio calor, comeram todo pão e água, acabou, não tinha mais sustento para se alimentar, parecia o fim que estava chegando. Ai, o consumido toda a água do homem, tentou menino debaixo de lago e se distanciou dele, mas protegido pela sombra daquela árvore, quem sabe Ismael soltou e Deus ouviu a voz do menino, enviou um anjo preparando água e disse assim, aleluia. Não te preocupas com isso, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, abre-se os olhos e ela enxergou a fonte de água que Deus lhe mostrou, deu água ao menino e bebeu lá também, renovou as forças para ir mais além. Deus agia assim, não dá para ficar, permitindo que tudo venha se acabar. Você ora e chora, Deus chega na hora, Ele vem pra te dar. Eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho graça, eu tenho salvação, eu tenho vida, tenho surpresa, eu tenho providência hoje aqui pra minha igreja. Não acabou, ainda tem mais, esse deserto não dá de mais, jamais. Clama por mim, clama meu nome, quando você no deserto eu vi o fogo, eu sou o Deus que tá no contigo. Oh, bola! Não se desespere, você não ainda morrer, ainda tem muita coisa que você vai ver. Oh, bola! Olha, mentiroso, posso
tenho graça, eu tenho salvação. Eu tenho vida, tenho surpresa, eu tenho confidência hoje aqui pra minha igreja. Aleluia! Ainda tem mais, esse deserto não é de nada mais. Calma porque, calma perdão. Eu só por Deus que falo contigo. Peço pra entender, só tentou, meu amigo. Não se desespere, você não irá morrer. Ainda tem muita coisa que você irá ver. Olha que eu te ouço e atento. Atento e faço e surpreendo. Surpreendo a terra me escuta. Faço do deserto grande, eu se na chuva. Você vai de bola, a vitória certa pra quem busca e espera. Meu mundo é grande demais, certo povo eu tenho favor. Povo eu tenho poder, só que eu não tenho só me deixa Deus possa ter estado aqui neste lugar, aleluia. Agradeço minha rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar pelo pastor. Cuida da igreja, fica de pé, por favor. Aleluia. Os doentes ficam sentados e os com saúde ficam em pé. Meu Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te apresentar, Pai, Senhor, querido amado, teu filho, Senhor Jesus. Pai, cobre ele com teu sangue, Senhor. Pai, Senhor, querido amado, usa ele poderosamente, Pai. Usa, Pai, Senhor, querido amado. Pai, cura aquele que está sentado, Jesus. Pai, Senhor, querido amado, aquele que não está com saúde, Pai, Senhor. Abençoa da mesma forma, Pai. Pai, eu quero te pedir, Senhor Jesus, recantaranavais, decantaranavais, eu recantaranavais, operarei e farei, recantaranavais, com a minha igreja, recantaranavais. Ouço com atenção, recantaranavais, porque não é mais tempo, recantaranavais. Te dar é cantar, atenção, de cantar anavais. O que não há importância de cantar anavais. Se preocupa de cantar anavais, com a tua alma de cantar anavais. Eu usarei o meu servo de cantar anavais e falarei com cada um que estás aqui de cantar anavais. Eu abençoo a minha igreja, e a minha igreja fique em paz, amém. Palmas para o Senhor. Oi, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia aí, sem perda de tempo. Livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Versículo 15. Atos 9, 15. Louvar. 340 da aula cristã. Vou começar a ver. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, nem aquele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Morte, tu também dizes, onde estás? Vamos lá, Davi. Onde estás? Onde estás?
Pode tu também dizer, sou um dos tais. Glória a Deus. Um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunido, o poder buscava então, pelo amor de Deus unido, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e ao fogo do céu cai. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Vamos lá, John Wayne. Um dos tais. O quê? Pode tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido, ao discípulo de Jesus, pelo mundo perseguido, vou levar a sua cruz. E agora revertido, com poder ao mundo sai. Pode tu também dizer, todos tais. Vamos lá, vem. Todos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Pra buscar o dom de Deus, dom que te fará de todos, dar-te a visão do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando os outros vai. Poderás também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Oh, glória! Gostei, ó, irmão. Deu vontade de louvar outro. Vocês deixam eu cantar? Amém. Amém. Deixa eu ver. Vamos louvar a Deus. Bem alegre. Aquele lá, já. Deixa eu ver. Bem alegre. 543 é de ontem? Hã? 523, né? Vamos louvar a Deus, 523. Da APA. Ei! Tava com saudade do Cristo nos deu uma fonte escondida, e qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, de fartar, água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Todos quiserem beber, milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber.
mas são cisternas e poços imundo, que água viva não podem conter. Canta renovação. Água, oh, renovação abençoada. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Aí, ó. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso rodeiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará. A fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia, ao bom Pai supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Oh, renovação. Água sairá, a fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Oh, glória! Glória da salva, Papai Jesus. Águas sairá, águas sairá. Vamos ler? Quem encontrou? Por gentileza, abaixa o celular aí. Doutora Yara, por gentileza, abaixa o celular. É Jade, né? Oh. Amém. Deus vai te entregar algo nessa noite. Tem surpresa para ti, Davi. Vamos ler? Versos 15. Vou ler bem devagarzinho. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus te apareceu no caminho, por onde vim, e enviou-me para que volte a enxergar. Fique cheio do Espírito Santo. Logo caíram dos olhos algo como uma escama, e ele lhe recuperou a vista, e então, levantando-se, foi batizado. O do Espírito Santo, irmão, não da água, viu? Pode sentar, irmãos.
Então, se eu entrar na mensagem, irmão, eu vou ser rápido. Não vou demorar nada. Entendeu? Irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu sei que quando chega o mês de dezembro, irmão, a mente do povo cristão fica assim um pouco deturbada, né, irmãos? Alguns se desviam por besteira. E eu falo uma coisa, irmão. A gente, a cada dia que se passa, eu vou lhe dar um conselho. Como eu estou fazendo, né, irmãos? Há um tempo atrás, irmão, eu era muito apegado, muito na área da política. Muito. Não contamine a sua mente com a política. Pare de estar assistindo coisa de política. Porque a política tudo é um sistema. O sistema justamente para gerar divisão. A política cria o caos e a política cria a solução para o caos. A política sobrevive às custas do caos. E assim vai o sistema. Então, irmão, no meio de tudo isso, a população só é a marionete do sistema. Então, irmão, para de estar se envolvendo com essas coisas. Não, irmão, vamos falar de Jesus, né? Eu digo para qualquer um, irmão. Tenho dois amigos, né? E tem um que é fanático pela política, eu digo. Graças a Deus que ele sabe separar as coisas, irmãos. Mas eu não toco em assunto de política mais. Esse é o conselho que eu lhe dou, para você não perder a sua salvação, nem perder o seu juízo. Outra coisa, irmão, se apegue mais com Deus. Venha para a igreja com um objetivo. A vida do cristão, irmãos, ela não se resume só aqui na terra. E eu digo aqui, como pastor, o ano de 2026 vai ser um ano de muita surpresa para muita gente. Qual é a surpresa que você vai querer receber? Coisas boas ou coisas ruins? A ruim ninguém quer receber, né, irmãos? Mas nós esquecemos, irmãos, que a gente também temos que tirar isso da cabeça. A gente é que Jesus está voltando. Irmão, Jesus está voltando desde a hora que ele subiu. Desde a hora que ele subiu ao céu, e os discípulos contemplaram ali que ele estava voltando. Então, irmão, a gente devemos estar preparado para a vida dele é hoje, não é amanhã. Então, irmão, se afirme com Deus, porque o ano do Senhor, o ano de 2026, vai ser um ano de bênção para alguns, e para outros vai ser o ano de juiz. Que é o ano do juiz, pastor? O ano que a peia vai comer. Quando você vê um partido, não vai se lamentar não. Ai, sei o que, o bichinho era tão bom. Se fosse bom, não tinha partido, né? Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você que é cristão de verdade, se aprume com o Senhor. Se aprume. Tira do teu coração essas coisas terrenas. Tira. Conserta o teu altar. Pode vir caos para alguns, irmãos, mas se o teu altar estiver consertado, nada vai empatar de o Eterno te abençoar. Por isso, irmão, que eu digo para você, está na hora de a gente se
firmar cada vez mais. E eu sei, irmão, que não é fácil. Eu sei que não é fácil. E hoje, irmão, nós temos que aprender a separar uma coisa hoje, a gente vê muito nas redes sociais, crente querendo debater com outras religiões, com outras culturas. Eu acho, irmão, isso uma babaquice. Querer estar batendo papo, de querer mostrar que é melhor do que o outro. Esse não é o evangelho de Cristo, não. Onde é que você já viu Jesus batendo boca com o judeu? Sou melhor do que vocês. Você já viu isso? Aí hoje só o que a gente vê nas redes sociais é cristão querendo debater com macumbeiro, querendo debater com outras religiões. Só o que vê, irmão. E às vezes o cara não tem um preparo, fica todo perdido. Todo perdido. A quem passa vergonha? A igreja. A igreja. Uma coisa, irmão, eu vou lhe dizer aqui. Jesus ama o pecador? Ama. Mas ele aborrece a prática do pecado. Ele lhe perdoa porque ele é misericordioso. Aí sei o que? Jesus, ele nunca disse nada sobre o meu pecado. Ele não diz nada porque ele é misericordioso. Mas Jesus, a pessoa, Jesus fosse, não, tá bom, usar aqui o nome do Davi. Davi vive pecando por aí. Aí Jesus disse, não, Davi, uma hora tu vai abandonar esse pecadinho aí. Tá te fazendo bem, né, Davi? Aí o Davi vai passeando com o pecado dele. Se a gente não tomar cuidado, irmão, vai se criar uma igreja na tua cabeça com relação a isso. Jesus, irmão, jamais vai apoiar as práticas do meu pecado. Jamais vai apoiar os teus pecados. Jamais, irmão. O Jesus que eu sigo, não, irmão. Os que tem por aí pode ser, irmão. Aí hoje as pessoas não conseguem largar os seus pecados. Não conseguem. Principalmente, irmão, os pecados praticados. E também tem os pecados teóricos, né? Sei qual que pesa mais, o teórico ou o praticado. Porque para mim tudo dá o mesmo peso e a mesma balança, da mesma medida. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se alimpe, se afirme, porque o ano que vem, ano de surpresa. Fique atento. Fique atento. Porque a igreja do Senhor, eu não vou dizer que Jesus vai voltar. Não, ele vai voltar desde a hora que ele subiu. Foi que os anjos disseram. Vocês estão vendo aí? Esse mesmo que está subindo, uma hora ele vai voltar. Não diz o dia, nem diz a hora. Então, irmão, nós não podemos estar criando especulação. De jeito nenhum. Mas uma coisa que eu lhe digo é: se prepare. Porque se você estiver desmantelado, na hora que chegar, meu irmão, aí o bicho pega pro teu lado. Aí o bicho pega. Então, irmão, você tem a prática do pecado, larga essa imoralidade. Jesus jamais vai apoiar pecado de seu ninguém. Pode ser o que for, irmão. Pecado teórico como pecado praticado. Pode ser o pecado que for, irmão. Pecado é pecado. Por isso, irmão, que eu quero lhe dizer, se desperte. Leve o cristianismo mais a sério. Terça-feira, irmãos, é o nosso culto de libertação. Terça-feira é o nosso culto de libertação, né?
Mais uma vez eu vou pedir para a Yara dirigir esse culto. Que os irmãos venham chegar cedo, nos ajudar, irmãos, tá bom? Às terça-feira. Eu entendo que tem alguns irmãos que trabalham, né? Alguns chegam 8 horas, mas tem alguns irmãos que dá para chegar, né? E graças a Deus estou indo buscar a Yara nas terça-feira para nos ajudar aqui. E Deus tem operado, irmãos. Agora, irmãos, eu vou ser sincero, entendeu? Eu estou mais cauteloso com o negócio de libertação. Muito cansativo, exaustão. Segunda-feira eu levei o Fênix e a Marina lá para uma família lá. Eram umas 15 pessoas, foi, Fênix? Meu irmão, eu fiquei baqueado, irmãos. Nem tive força para o culto seguinte. Exaustão dele, irmão. Ah, ele é sobrenatural, é bom? É, irmão. Quem está recebendo é bom. Mas eu que estou me desgastando. O Fênix só fez me apoiar. O Fênix ficou baqueado, né? Eu só fui mesmo, irmão, por consideração. Clodoaldo, que é daqui, se congrega aqui com a gente, e sempre está aqui nos apoiando. Mas se fosse, eu tô coisa, irmão. Também não tenho 20 anos, não. Eu vou para 44. Estou virando coroa, né? Eu passo quase 2 dias para me recuperar, irmão, né? Parece que eu passei o dia carregando cimento. Aí eu fico baqueado. Aí quando eu vou para o culto aqui, eu não consigo dar o meu melhor, porque eu estou exausto. E quando chegar, irmão, pessoas de fora, atrás de libertação, eu vou fazer uma entrevista. Você quer realmente tu quer mesmo largar essa imoralidade? Eu entro na guerra. Porque não adianta, irmão, uma pessoa, ai pastor, eu quero, e depois voltar às práticas, irmão. Outra coisa, o mundo espiritual ele é real. E existe consequência, irmãos. Existe consequência. Não brinque. Existem as leis do universo, existem as leis do mundo espiritual. Viu? Você está achando, o altar lá do pastor, toda vez que eu estou baleado, ele vai lá e... Não se preocupe não que eu não perco nada não. Eu só ganho. Eu faço o meu papel de pastor. Mas para quem está brincando, aguarda. Pode aguardar, que uma hora a peia come. Porque, irmão, existem leis do mundo espirituais. Vou contar aqui só uma das vezes, sem citar o nome. Teve uma vez que uma entidade... Foi? Josué? Teve uma entidade... Foi que uma entidade disse aqui: eu só te obedeço porque eu sou obrigado, por causa do homem de branco. A entidade disse aqui. É porque eu sou um bichão? Sou não, irmão. Existe a hierarquia, ó. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Se o diabo vê que você está brincando, o diabo ele vai usar a lei do mundo espiritual para poder tocar em você. Entendeu? Ele ganha esse direito. É por isso que ele dá uma pisazinha. Entendeu? É assim que funciona, irmão, no mundo espiritual. Por isso, irmão, que nós não devemos brincar. Viu? Quinta-feira, irmãos, quinta-feira está uma bênção. Nosso culto de doutrina. Deus sempre tem colocado pessoas aqui. Eu sei que às vezes via culto de libertação. Sempre Deus está colocando. E eu vou dizer aqui, irmão, quinta-feira é o culto oficial para o obreiro estar aqui. Meu sonho é dos obreiros chegarem cedo. Meu sonho é um dia chegar a ver o John aqui 7 horas. E aí, pastor, já abri a igreja? Meu sonho, irmão, obreiro, irmão, é para estar nas quinta-feiras aqui, ó. A não ser que esteja doente. Não, obreiro é para... Como é que você vai aprender, irmãos? Como é que você vai querer ser alguma coisa se você não quer aprender? Tu acha que o cara aprende a ser músico aonde?
se ele não estiver treinando? O jogador de futebol, ele já nasceu jogando? Foi? Foi não, irmão. Teve um treinamento, não é não? Não é assim? Então, irmão, se você quer ser um bom obreiro, por enquanto, irmão, nós não temos escola dominical, mas no futuro vai ter, irmão, escola dominical. Pode ter certeza disso. Por enquanto não tem. A nossa escola dominical é às quinta-feiras. Entendeu? Às quinta-feiras, a não ser que você esteja doente, né? Às vezes o Samuel nas terças e nas quintas chega um pouco atrasado, mas vem. Mas vem. Ah, não sei o que. Só que o não se vai, pastor, não é pregador de fora. Eu vou botar uma máscara toda quinta-feira. Tá bom, vou botar uma máscara. Um dia vai vir um careca, outro dia vai vir um cabeludo. Só assim, porque o povo só vem se tiver pregado com o irmão. Eu, graças a Deus, eu vejo assim, irmão, para ser sincero, a nossa igreja não precisa de pregador de fora não, irmão. Nós aqui resolve a parada. Ai, pastor, eu quero revelação. Quero, ligou já. Mas o negócio é que tu quer massageamento de ego. Ai, eu sou contigo, filhinho. Vou fazer isso, filhinha. Aí tu sabe que eu corro com esmola. Aí por isso que procura o que é outro, né? Né, Fez? Mas aqui, irmão, graças a Deus, o pastor de vocês tem mensagem. Quer revelação? Eu oro já para revelação. Tem unção, tem poder. O que é que nós precisamos mais, irmão? Ter mais responsabilidade. Valorizar o da casa, irmão. Valorizar o da casa. Aqui, no exemplo, por enquanto a Simone não é da casa não, mas vai ser ainda. Eu presto atenção, irmão. Simone já está se desenvolvendo no playback. No começo ainda estava um pouco ruim. Agora está cantando bem melhor, irmãos. Davi não cantava nada. Vocês lembram como é que Davi chegou? Todo acanhado. Vai lá no canal, assiste. Lembra, Davi, quando chegou? Todo acanhado, balançando o pescoço, mas o profeta tem depressão. Viu aquele pregador? Coloca a mão que a unção vai cair. O que foi que o profeta disse com Davi naquele dia? O Davi sem saber de nada. Deus ia fazer isso. E hoje não se cumpriu não, irmão? Hoje que é o Davi, muito mais bonito que o Davi de antes, né? O feito que veio de longe, irmão, que veio por intermédio da marca, e não está aí, meu irmão. A gente tem que aprender, irmão, a valorizar, irmão, da casa. Opa, é o presbítero Samuel que vai pregar. Ô amor, vamos lá. Dá uma glória a Deus. Ai, mas não está sentindo. E precisa sentir para dar glória a Deus? Se é o Josué que vai pregar, aí não dá moral. Ah, o Josué, né? Nosso mesmo outro. Ei, pastor, vou embora. Vamos parar com isso, irmão. Vamos valorizar o da casa. Deus usa, irmão. Deus usa. Deus pode usar o Feio, Deus pode usar o Davi, o John. Aí Deus usou o John nesse tempo do louvor, irmãos. Deus usou. O problema, irmão, é porque quando é o da casa, parece que bate é o espírito do desânimo. Aí vem encostando a cabeça, né? O desânimo dele é tão grande que ele tem preguiça até de pensar no que vai fazer. Não, irmão, vamos valorizar. Aí tá só nós, dê o seu melhor. Nem que você cante aqui todo errado, mas dê o seu melhor, meu irmão, né? Se for tirar a sal na oferta, dê o seu melhor, né? Vem aqui com alegria. Eu estou só esperando o João Lucas ali completar 12 anos, começar a ter bigodinho começar a aparecer um bigodezinho, botar ele para trabalhar, meu irmão. Estou só esperando. Então, irmão, vamos valorizar, irmão. Como é que a gente quer como é que vocês querem que a igreja cresça? A igreja, irmão, ela cresce em união. Da união.
O mesmo Deus que usa um estrangeiro de fora, Deus pode usar o Davi, irmão. Deus pode usar o John. Deus pode usar o Fênix, Josué, a missionária, a irmã Simone, o profeta. Tudo é coisa da nossa mente, irmão. O Satanás já bota, não, o John canta, que nem tem o que ele está cantando. Não, irmão, vamos parar com isso. Preste atenção na melodia. Mas Jesus entende. Não estou falando isso para discriminar o John, de jeito nenhum, irmão. É para a gente aprender, irmão, a olhar de uma forma igual. Parar de timidez, né? Pelo que o Josué já falou, a Yara tem um potencial muito grande, irmão, a ser uma pregadora. O que é que impede? A timidez dela mesmo. Entendeu? A mulher de Samuel é uma grande pregadora. Desde o dia que a Ruth pregou lá no outro prédio, Satanás deu uma rasteira. Mas um dia ela vai voltar, vai pregar. Mas a Ruth tem um talento para pregar, irmãos. Entendeu, irmão? Então, irmão, vamos valorizar, pessoal. Vamos valorizar. Viu? E a partir de janeiro, começar a treinar o Fênix, aprender a dirigir culto, participar das orações de 15 minutos nas quinta-feiras. E que a igreja apoie, irmãos. Se alguém errar aqui, irmão, na leitura, falar Jesus e chamar de Genésio, não fica achando graça não, irmão. Quantas vezes eu estou aqui, eu não confundo as coisas? Eu sei que sei algo sem humano porque eu sou um pastor. Mas às vezes eu erro, meu. Às vezes a minha mente ela muda. Eu quando estou assistindo eu vejo, irmão, alguns erros. Às vezes eu erro, confundo as coisas. Por quê, irmão? Porque às vezes a gente tem que ter concentração. O erro é normal. Ninguém é perfeito. Ninguém canta melhor do que ninguém. Ninguém prega mais do que ninguém. Ninguém tem mais unção do que ninguém. Entendeu, irmão? A unção que ela é derramada, irmão, é dada conforme o seu grau que você quer. Se você gosta de beber pouco, então ele vai te dar pouco. Mas se tu gosta de beber muita água, então ele vai te dar muita água. Né? Ai, pastor, eu quero cantar. Eu quero cantar igual o Gelson Rufino. Então ensaia em casa, meu filho. Então vai estudar, vai aprender o que é agudo, o que é grave. Um agudo baixo, agudo alto. Vai estudar para você saber, né? Ou então vai ficar assim, irmão. Aprender a valorizar, irmão. Vamos dar mais valor da casa. Dá mais valor da casa. E outra coisa, irmão, para encerrar. A festa da nossa igreja é para ser no dia 25, irmão. E a igreja precisa apoiar, irmãos. Entendeu? Vamos se unir, irmão. Ai, pastor, não sei o que. Irmão, se você ficar abrindo a tua coisa que não tem mesmo não. Mas não pesa ajudar com frango. Que é um quilo de frango, irmão. Que é um quilo de verdura, um arroz, né? Uma farofazinha que o Davi gosta de comer. Né, Davi? Né? Vamos se unir, irmão. Vamos fazer a nossa festa, vai ser uma coisa bem legal. Se os irmãos não se unir, eu sinto muito, irmãos. Eu não vou tirar dinheiro da igreja, não. Não vou. Já esqueceu o que foi que a igreja fez no ano passado? Gastei com um cantor, trouxe cantor, trouxe pregador, gastei com comida e não apareceu ninguém. A igreja com quase 50 visitantes, irmão. Entendeu, irmão? Mas no ano que vem, nós vamos ter o nosso culto da virada, o nosso jantar. Mas a gente precisa, irmão, ser mais unido. Quando você ajuda a casa de Deus, você não perde, irmão, você só ganha. Viu? Você só ganha. Então, irmão, se manifeste no grupo, né? Nós temos poucos dias, vamos se organizar. Um irmão dá um frango, o outro dá um arroz. Ai, pastor, não posso dar um fardo, mas posso fazer um suquinho. O profeta gosta. Olha aí, eu gosto de graviola. Davi gosta de manga. Vai, Davi, manga. Então, irmão, eu gosto de goiaba. Irmão, é só que vai aqui, ó. Oração.
eu sempre peço um patrocinador, irmão, mas eu não vou pedir, porque se eu pedir eu vou ter que jogar nas redes sociais. Todo mundo vai querer vir. Eu peço patrocinador para a festa da igreja, aí peço. Mas assim, nesse ano, eu quero uma coisa só entre nós, irmão. Eu quero conversar, bater papo, dialogar, achar graça. Então fazer uma coisa só entre família, só entre nós. Você traga seus parentes, pode vir, irmão, mas nos ajude a realizar a nossa festinha. Eu sozinho não consigo, irmão, mas se unir eu e o Josué, já faz 2. Aí se junta o John, já faz 3. Então, irmão, vamos se manifestar, irmão. Vamos fazer a nossa festinha, tá bom? E se Deus quiser, tá bom? Domingo é o culto do Senhor Jesus. E a nossa reunião, irmão, não falte. A nossa reunião geral vai ser no dia 28. E eu tenho muita coisa para falar, tá bom? Me perdoe. Deu ali nessa palma para Jesus. Deixa eu trazer aqui uma reflexão. O Senhor me deu até o tema, irmão, dessa mensagem. E o tema que Ele me deu, a pergunta, é uma pergunta Ele fazendo. É uma pergunta Ele fazendo. Como é que Deus escolhe um vaso? Como é que Deus escolhe? Como é, irmão? Como é que um vaso ele é escolhido assim, aos olhos de Deus? Você já parou para pensar, irmão? Por que é que Deus te escolheu? Você já parou para analisar por que é que Deus escolheu Saulo? Né? Por que é que Deus escolheu Saulo? Aí vamos para o histórico dele. Saulo, ele tinha o quê? Ele tinha 2 nacionalidades, que é chamado o quê? Dupla nacionalidade. Ele era italiano e ele era judeu. Saulo, ele era o praticante do judaísmo. Naquela época, qual era a religião mais forte? O judaísmo. Saulo, ele era um defensor da religião judaica. Por que que ele se tornou um perseguidor dos cristãos? Porque, irmão, simplesmente ele estava defendendo o quê? A sua religião. Por quê, irmão? Por quê? Porque a religião de Jesus, ele trazia um ensinamento que era completamente contraditório ao judaísmo. Então, irmão, tudo aquilo que é contraditório ao judaísmo é dado como o quê? Como seita. E se é seita, é o quê? É inimigo. Então, irmão, naquela época, o governo era muito envolvido com a religião. A religião, ela tinha um poder muito forte. Se você que gosta de história, até do século I, período do Império Romano, até o século, ali, irmão, até o século XV, quando começou ali o período da Revolução, quando o Senhor começou a usar Lutero. Se vocês pegarem ali do século XV até o I, você vai ver que a religião atual daquela época tinha um poderio muito grande, muito forte. Qual era o poderio que eles tinham? De opinar, irmão. Se chegasse um líder de uma religião daquela ali,
O que eles falassem, irmão, eles assinavam embaixo. O que foi que Saulo fez? Ele foi ao governo pedir autorização para perseguir os crentes. Quem vê, pensa, irmão, que a palavra crente, pensa que vem de uma religião. Não é, irmão. Crente vem o quê? De cristão. Da onde é que surgiu? Logo ali no começo da perseguição, após a cruz. Cristão significa o quê? Que é seguidor de Cristo. Os judeus começaram a proferir a palavra. Ali estão os cristãos. Que quer dizer o quê? Os seguidores de Jesus. O sistema é que criou essa palavra de crente para uma religião, mas não é, irmãos. Mas não é. Então, irmão, pelo conhecimento que Saulo tinha, Saulo ele era um defensor do judaísmo. Ele era. O próprio governo deu autorização, irmão, para ele perseguir tanto o governo do judaísmo como o governo romano. Saulo ele tinha uma grande influência. Se Jesus não tivesse interferido, irmão, ele ia acabar com o cristianismo. Ele ia acabar. Mas para você poder entender, irmão, preste atenção numa coisa. Talvez na mentalidade dele ele estava certo. Ele não tinha noção de quem era o cristianismo, ele não sabia de nada. Qual era a moral que o cristianismo tinha naquela época? Um Jesus que nasceu no meio dos bichos? Uma criança que nasceu numa manjedoura, numa vasilha de animal, onde o animal se alimentava? O menino nasceu ali. Um Jesus que diz que é rei e que anda de jumento. Então, irmão, esse não era o Jesus que os judeus esperavam, irmão, de jeito nenhum. Só, irmão, que esse Jesus, ele cresceu. Ele se tornou muito forte. E se tornou o quê? Uma ameaça para a religião da época. Que era o quê? O judaísmo. Por isso, irmão, que os próprios religiosos perseguiram ele. Mas o que é que acontece, irmão? O que é que acontece com relação a tudo isso? Talvez o diabo, ele possa até estar ali aplaudindo, batendo palma. Ai, aí, ó, o que eu estou fazendo aí, ó, né? No salmo. Mas Jesus, irmão, ele é poderoso. Para você poder aprender, irmão, como é que Jesus, ele escolhe um vaso. Ele olha, irmão, o que é que está por dentro. Jesus, ele não olha o exterior, irmão. Às vezes você fica analisando, né? Um exemplo, usar o nome aqui do Fênix. Chegar ao Fênix e ficar perguntando: por que é que Jesus me escolheu, meu irmão? Porque a galera só sabe me bombardear, o meu histórico é isso. Por que Jesus me escolheu? Aprenda uma coisa, irmão. Jesus, ele vê aquilo que você não vê. Jesus vê aquilo que você não vê. O diabo, ele olha o teu exterior. Ah, o John. Aí começa a acusar o exterior. Jesus não, irmão. Jesus ele tem o poder da onisciência.
Ele vê aquilo que está dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Qual eram as qualidades que Saulo tinha? Saulo tinha qualidade que nenhum dos discípulos tinha, meu irmão. Como assim, pastor? Qual era uma das qualidades? A gente resume aqui. Uma das qualidades que Jesus enxergou nele, ele era um grande conservador. O que é o conservador, irmão? É aquele que observa o que o seu líder fala. Ele aprende tudo o que o seu líder fala. E ele guarda, irmão, ali na risca. E ele defende o quê? A sua ideologia. Eu, irmão, eu aqui. A renovação, ela não sai da Bíblia. Eu sei que tem uns rebeldezinhos. Cheguei. Mas eu não saio, irmão, da Bíblia. Pegando o gancho do Josué aqui, com relação a batismo, e a partir de janeiro, eu vou pedir para todo mundo levantar a mão. Pode ser até a minha abençoada ali. Quem não estiver participando, irmão, eu vou disciplinar. Eu vou lhe envergonhar. Você tem duas opções: ou você respeitar a igreja, ou procurar outro canto. Simples. Não vai acontecer o que nem aconteceu da última vez. Entendeu? Jesus falou que era para o João Lucas participar da ceia, e o João não participou. E eu fiquei sabendo depois. Se isso chegar a acontecer no de janeiro, irmão, você vai ver o que vai acontecer. Pode ser quem for, meu irmão. Pode ser quem for. Irmão, por quê? Porque eu sou o pastor. E se você não respeitar a norma, você está me desobedecendo. Eu não saio da Bíblia. Se eu estivesse falando heresia, se eu estivesse falando abobrinha aqui, falando coisa que não tem sentido, irmão, entendeu, irmão? Aí você, pastor, você está falando heresia, pastor. Não é antibíblico isso daí. Mas o problema, irmão, é que o sistema criou. O sistema criou. Uma certa vez, o missionário fez uma pergunta: por que é, se Jesus não tinha pecado, e por que é que ele foi se batizar? Aí eu falei, se viu como sinal. Aí você acredita, irmão, que chegou um anjo do Senhor para mim, me deu uma explicação mais clara com relação a essas coisas? Você acredita se quiser, irmão. Mas o que eu vou lhe dizer aqui tem base bíblica. Vou explicar para ti mais uma vez. O que estava acontecendo naquela época? Quem foi o último profeta? No período ali em que houve o tempo de silêncio, e nem fala os teólogos, Malaquias, não foi isso? Aí depois de 400 anos, Deus vai lá, levanta, vem o anjo Gabriel, né? E levanta João Batista como profeta. O que foi que o anjo Gabriel disse? Foi que o anjo Gabriel disse: ele vai mostrar o quê? O caminho. Ele é que vai anunciar a vinda do Messias. Não é assim?
Aí o que é que aconteceu? Aonde é que vinha a salvação? Não tinha cruz. A cruz não existia. Jesus não tinha morrido ainda. Como é que vocês iam para o céu? Através. Tu nem existia. Nós fazemos parte do gentio. Nós nem existia. A salvação para nós nem existia. Só para você entender. A salvação só era para ir lá, para o judeu. João Batista estava pregando para quem? Os brasileiros, era? Os americanos? Ou para os japoneses? Pregando para os judeus, meu irmão. Quem era que estava desviado? O judeu. E ele estava chamando para se batizar para quê? Para se arrepender dos seus pecados. É assim? Como é que ele chamava o judeu? Vem cá, gatinho lindo. Vem cá, pitbullzinho dos olhos azul. E assim foi. Vem cá, meu bichinho de pelúcia. Foi desse jeito, foi? Ele tratou o judeu. Chamou o quê? Então foi de raça. Entendeu? Raça de quê? De víbora. Que é o quê? É uma raça de cobra, meu irmão. Cobra é o quê? Gente falso. Gente cheia de veneno. E ele estava pregando para esse povo. Aí ele está lá, o bichinho, fazendo batismo. Os judeus se reconciliaram. Quem é que aparece? O Messias aparece. Aí o que é que ele diz? Eu não sou digno nem de tirar a sandália dos meus pés. Aí Jesus vai falar o quê? Pode ir na Bíblia. Faça para que se cumpra. Se cumprir o quê? O sinal. Quem era que tinha porta-voz naquela época? Diante do judaísmo? João Batista. João Batista que era o cara. Se João Batista dissesse que era mel, é mel, meu irmão. Porque ele era a boca de Deus na terra. Eita glória! Qual foi o sinal? O sinal foi para quem? Para os judeus saber que ali era o Filho de Deus. Na mesma hora saiu o quê? Esse é o meu filho amado em quem? Por quê, irmão? Por que ali saiu aquela voz? Para ele saber que ali era o Filho de Deus. Só para você poder entender, irmão. Passaram alguns 2 anos, mais ou menos isso. O ministério de João Batista se acabou antes da cruz. Os discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. Teve uns judeus, irmão, que queriam até impedir dos discípulos de João Batista querer seguir Jesus. E foi que Jesus disse? Deixa eu vir. Está na história, está na Bíblia. Então, irmão, os sinais foi para quem? Para os judeus. Qual é o nosso batismo, o nosso verdadeiro batismo? O do Espírito Santo. O nosso batismo que prevalece é o do Espírito Santo, não é o da água. E se você, eu vou fazer, eu vou, não, só para te agradar mesmo. Mas não tem valor algum. Se Deus quiser, na próxima festa da igreja, se tudo der certo, eu pretendo fazer um lazer e fazer o nosso batismo das águas, só por ritual mesmo, mas não vai ter sentido algum.
Porque nós já somos batizados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Nosso verdadeiro batismo é o do Espírito Santo. O nosso selo é o do Espírito Santo. E o que vai te levar para o céu é o batismo de Jesus, não é o de João Batista, não. Entendeu? Então, irmão, como é que Jesus, ele olha as qualidades. As qualidades interiores que está dentro de você. Saulo, ele era o quê? Um cara conservador, irmão. Um letrado. O cara que defendia a sua religião com unhas e dentes. Talvez o diabo, irmão, eu faço até essa conjectura. Talvez o diabo estava até ali debochando. Né? Aí, ó. O que é que eu faço com a tua igreja? Talvez o diabo estava até dando língua ali. Mas na hora com os crentes. Aí Jesus, Satanás. Enquanto o diabo achava que ia acabar com a igreja, Jesus só foi lá e Saulo. O cara já ficou logo assustado. Saulo. O cara já caiu logo do animal. Aí Jesus, por que tu me persegue? Vai ser um doidinho. Tu tá falando é com Jesus, rapaz. Agora tu vai lá para Damasco, na rua direita. E aguarda lá que vai chegar um profeta lá. Segundo a história, ele ficou 14 dias lá. Até a chegada do profeta. 14 dias, cego. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Jesus, ele vê o que ninguém vê. Pode Satanás olhar para você e achar você um vaso desvalorizado, mas você tem muito valor. Você tem muito valor. Veja só, irmão, que o profeta Ananias não queria consagrar o Saulo. Por quê? Porque ele sabia do potencial que ele era. Ele era um perseguidor da igreja. Olha o que é que Jesus diz. Vai lá, Ananias. Porque ele é para mim um vaso escolhido. Olha que coisa interessante. Você nunca prestou atenção por que é que Deus escolheu Davi para ser o rei? Um cara jovem, rejeitado pela família, só vivia no meio do mato, cuidando de ovelha. Ninguém viu o que ele fazia, ninguém via. Mas Deus viu o que ele fazia. Deus é que viu. Deus viu o quê? Que Davi, ele era o quê? Um grande defensor, irmãos. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa. O cara se matando para defender uma ovelha, um bicho. Olha aqui para mim. Imagina aí meu pai, vai ali, Isaac, cuidar das ovelhas. Aí aparece um leão. Eu sou medroso, irmão. Acho que eu tenho coragem de lutar com o leão. E é sincero, saía fora. Eu vou riscar minha vida. O que foi que Davi fez, irmão? Matou. Qual é o outro homem na história do universo, do planeta? Um homem que lutou com um urso e um leão, irmão. Um urso que pesa mais ou menos quase 1 tonelada, irmão. Um leão, irmão, que é o bicho mais temido entre os animais, irmão. Aí um jovem adolescente vai e mata, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, para a gente encerrar. Me perdoe por não ter pregado direito.
Mas deixa eu te falar uma coisa. E o que eu vou soltar aqui da minha boca vai ser profético. Deus, Ele vê o que você está fazendo. Deus, Ele vê a qualidade que você está tendo. E no momento certo Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ninguém viu Davi matando urso. Ninguém viu Davi matando leão. Mas Deus viu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Davi foi escolhido, irmãos. O que foi que Deus disse para Samuel? Samuel, tu vê a aparência, eu olho para o coração. Coração é o que? O interior. É o que o Senhor vê, meu irmão, em você. O diabo, ele só tem o poder de ver o exterior do ser humano. Mas o Deus que nós servimos, Ele enxerga o interior, irmão. É por isso que Ele confia em você. É por isso que Ele sabe da capacidade que você tem. Glória a Deus. Por isso, irmão, nesta noite, fica de pé, por favor. Deixa eu fazer uma oração para abençoar a tua vida. Coloca a mão no coração. Jesus, quero te agradecer, Pai, por cada um dos irmãos que encontrarem aqui. Pai, tu conhece o interior de cada um, Pai, que se passa. Tu conhece o íntimo, Senhor. Pai, assim como o Senhor escolheu, Pai, Saulo para a obra, eu também acredito, Senhor, que o Senhor escolheu cada um que está aqui, Pai. Também acredito, Pai, que cada um tem um talento. Porque eu sei, Senhor, que é um vaso escolhido. Oh, decantará la manaie, ranalabachai. Rebecanterei, ranalabachai. Entre em oração, Samuel. Akimine, ranalabachai. Senhor meu Deus, meu Pai, Jesus, estende a tua mão, Senhor, para nós, Senhor Jesus. Pai, sei, Senhor, que tua graça é o que basta, Pai. Mas eu sei que tu recantará navais. Recantará navais. Ou recantará navais. Porque duvidaste do teu coração, recantará navais. Eu que te sustento, recantará navais. Eu que te tirei do lamaçal, recantará navais. Recantaranavais, pode recantaranavais. O vosso adversário acusar, recantaranavais. Mas eu sou advogado fiel, recantaranavais. E eu escolhi cada um que estáis aqui, recantaranavais. Se vais confiar, eu mostrarei. Se vai recantarana, vai me buscar, eu revelarei, recantarana, vai. Muito me buscam, muito recantarana, vai. Eu mostrarei tudo aqueles que querem recantarana, vai. Que pediram, alcançarão, recantarana, vai. Alcançarão, recantarana, vai. Mas tenha de bom ânimo, recantarana, vai. Buscai a minha face, buscai a minha palavra, buscai o meu reino, recantaranabai. Porque o meu reino não passará.
O meu reino ele não passará, recantaranavais. Porque olha para o lado, recantaranavais, e olha, recantaranavais para trás. Porque vive preso, recantaranavai, do passado, recantaranavai. Não foi eu, recantaranavai, que escolhi vós, recantaranavai. Estou fazendo uma nova história, recantaranavai. O que importa o passado, recantaranavai? Se o meu sangue é o que te purifica, se é eu que faço uma nova história, recantaranavais. Até quando deixarão de ser teimosos, recanta? Recantaranavais. Olhai para mim, que sou autor da tua fé, recanta. Sou eu que te sustento, sou eu que te levarei para o meu Pai, recantaranavai. Sou eu o caminho, recantaranavai. Não, recantaranavais. Se embarace, recantaranavai, com as coisas que há na terra, recantaranavai. Porque vós são sal desta terra. Seja sal, recantaranavais. Seja, recantaranavais. Porque vós tem talentos que eu coloquei. Vós tem talento que eu aperfeiçoarei, recantaranavai, e não deixarei que passe, recantaranavai. A minha palavra ela vai se cumprir, recantaranavai. Aqueles que debocham, recantaranavai. Aquele que fala mal da minha palavra, aquele que diz esse aí não, recantaranavai, prestará conta comigo, recantaranavai. Eu sei quem fala, recantaranavais. Eu sei até mesmo aquele, recantaranavai, que estão por trás dessas câmeras, recantaranavai. Recantaranavais. Se vós soubesse, recantaranavais, que há de vir, recantaranavais, nenhum ser, recanta dessa terra perderia o seu tempo, recantaranavai. Mas eu alerto, recanta a minha igreja, para que entenda, recantaranavai, que eu sou o Senhor, que eu sou todo, recantaranavais. Eu sou alfa e o ômega, recantaranavais. Aquele que pede, recanta o seu tempo com coisas que passarão, recantaranavais. Este recantaranavais, este recantaranavais, recantaranavais, pois eu abençoo a minha igreja. Amém. Irmãos, o Senhor falou com duas pessoas aqui, e um é com o Fênix e outro é com o Davi. O Senhor está te dando um livramento, viu, Davi? O Senhor está te dando um livramento, viu? Livramento de acidente. E Fênix, o Senhor mandou te fazer uma pergunta. E a pergunta que o Senhor mandou fazer, Fênix, para ti: que você sente desejo de crescer na obra. E se você tem esse desejo de crescer na obra, o Senhor mandava eu orar por ti. E quando eu for orar por ti, Fênix, Ele vai abrir a tua mente. Ele vai te dar capacidade. E Ele vai te fazer tu um grande obreiro da casa do Senhor. Uma pessoa compromissada com a casa do Senhor. Muitas coisas o Senhor vai realizar, Fênix, na tua vida. Muito. E o que Deus Ele tem para te entregar, Fênix, não passa nem na tua mente. Porque o que o Senhor quer te entregar é coisas grandes. Mas se você deseja, amigo, ser um instrumento na mão do Senhor, vem aqui na frente da igreja, desse altar, para me orar por ti e finalizar o culto, tá bom? Queria pedir à igreja para ficar de pé. Queria pedir aqui o presbítero Samuel, pega o vermelhinho, Samuel.
Unge as tuas mãos, fica de joelho, Fênix. Irmão, não estou consagrando no final para ele não, viu, irmão? Vocês vão pensar que é coisa espiritual. Eu vou orar, irmão, para finalizar o culto e orar para o Senhor abrir a mente do Fênix. O Senhor vai dar mais capacidade dele na área da palavra, mais compromisso com a casa do Senhor. O Espírito Santo vai fortalecer ele cada vez mais. E o Fênix ainda vai nos dar muito orgulho nesse ministério, irmãos. Viu? Estenda a mão para cá, igreja, por favor. Ai que meneja na vashi, canterei me na lavashi, e cantará me na lavashi, canterei na lai me de canta lavashi, reme canterei na lavashi, canterei me na lavashi. Vem aqui, Davi, para me orar por ti. Recateme anaki de na lavashi. E hanarai de canta lavasha, Hereme anakiteye hanalavasha, Remakitereye hanalavasha, De kemie hanaraki de hanalavasha, Reme cantarabakite hanalavasha, Remakimie hanalavasha, Reme cantereye hanalavashi. Iricaterei me canterei canalabasha, arabaquiterei me de cantalabasha, eremaquiterei me canalabasha, canterei me canalabasha. Vai terminar isso, Samuel. Jesus, pela visão que o Senhor me dava, Pai, eu estendo aqui as minhas mãos, Senhor, sobre a vida do Davi Andrade. Pai, dá livramento a ele, Pai. Acampa os teus anjos, Senhor, sobre a vida do Davi Andrade. Por onde ele andar, dá livramento a ele no trabalho. Pai, cega os inimigos, meu Pai. Segue aqueles que perseguem, meu Pai. Jesus, capacita, Pai, o Davi Andrade cada vez mais para a tua obra. Dá capacidade, dá estrutura. Pai, que as tuas promessas, Pai, venham se cumprir, Pai, na vida do teu servo. Pai, eu também te peço, meu Deus, estenda as tuas mãos sobre a vida da Yara Cruz, do Josué Max, do obreiro John, da vida do profeta, da vida da irmã Simone, da vida das crianças, da Jade, do Gabriel, da Isabel. Pai, eu estou quebrando as coisas. Estenda as tuas mãos sobre a vida, Pai, do João Lucas, da Maria Danizeu, Pai, de cada um, Senhor, que se congrega a esse ministério. Pai, derrama as bênçãos sem medida, Pai. Aonde tiver um espírito maligno, meu Pai, que esteja perseguindo, meu Pai, uma dessas vidas, meu Pai, Jesus vai colocando por terra. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada um, Pai, que está aqui, Pai, nesta noite, no teu nome, meu Pai. E, Pai, dá uma semana abençoada, Pai, para cada um das vidas, meu Pai, que aqui se encontra. É o que eu te peço, Pai, no teu nome. A igreja repita comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido. E não nos deixa nos cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Não saia sem antes você cumprimentar o seu irmão.